Vamos iniciar MacumbaCast. A gente dá início a mais um episódio do MacumbaCast. Hoje a gente vai falar de visão do mundo a respeito da nossa amada Umbanda. Eu sou Nato de Ogum, ela é... Pai de Oxum. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão das visões que as pessoas têm a respeito da nossa amada Umbanda. Né? Quando a gente fala da nossa Umbanda, as pessoas, né, associam um monte de coisa, tem um monte de visões e muitas vezes não tem nem nexo, na verdade, né? Geralmente, quando a gente vem falar de Umbanda, a visão que a galera tem é assim, Desconjuro. Desconjuro, né? Que é um lugar de magia negativa, né? Um terreiro de macumba. Aí eles tomam sangue. As pessoas logo, tomam sangue. Tem terreiro que, né? Não é nosso mas caso. enfim, é uma ritualística de cada terreiro. Mas assim, a grande questão é que, tipo assim, eles faziam mal, é um negócio macabro, é um negócio... Tem casos que faz também não veio um caso. Mas eles associam logo assim, né, algo muito, tipo aqueles filmes de terror. Né? E quando a gente vem falar de Umbanda não é tudo isso que as pessoas visualizam, né? Mas a gente tem que ter consciência também que tudo foi uma crença construída. Sim. Né? Inclusive, até hoje eu fui convidado para falar um pouco da nossa religião, né? Lá para uma turma da UEPA. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? O que foi construído a respeito em questão de conhecimento a respeito da nossa religiosidade. Não só da Umbanda, mas de todas as religiões de matriz africana, né? Aquela demonização. Sendo que dentro da nossa religião a gente nem cultua demônio, né? A gente nem tem essa visão assim de demônio. Claro, a gente tem visão de espíritos obsessores. E a galera, quando a gente vai falar de Umbanda... Primeira coisa que vem na cabeça deles é Exu. Sim. Né? Pensa logo em Exu. E aí vê logo a imagem de Exu sendo um ser totalmente diabólico. Que nem é bem isso, né? Vermelho. Enfim. A Thay, que é médium de vidência, né? Ela pode dizer muito bem como é um Exu, né? Nossa, são muito lindos. E tem casos também, sabe? Tipo, eu vou contar um pouquinho dos casos que rolou aqui em casa. Tinha um rapaz que ele tava vendendo quadro, né? E ele falou assim, vocês têm uma filha, né? Que ele viu a foto da Natália. Aí, primeiro eu tinha abrido a porta pra ele entrar, seja bem-vindo e tal. Aí ele foi vender lá as coisinhas dele. E ele pegou, olhou assim, vocês são evangélicos? Aí eu falei, não. Vocês são católicos? Eu falei, não. E nesse tempo ainda não tinha imagem de Exu e Pombogira, ainda não tinha. Lá na frente, né? Não tinha ainda. Aí ele pegou e disse assim pra mim, não, porque eu tô vendendo isso e aquilo e tal, você não quer dar uma olhada? Aí ele pegou assim, olha, se você quiser eu posso fazer uma bíblia bem grande pra você, colocar a imagem da sua família e tudo mais. Eu falei, não, mas é tipo, porque eu não quero mesmo. Aí ele ficou insistindo, aí ele ficou perguntando, olha, tu é evangélica, tu é isso, tu é isso? Aí eu falei, não, eu sou um bandista. Menino, esse homem saiu correndo aqui de casa com uma velocidade. E foi muito interessante, porque depois disso, a gente tem a imagem de Exu e de Pombogira aqui na frente de casa. E não é qualquer imagem, gente. É a imagem e as pessoas, elas olham... Caveira. E Dona Maria Mulambo. E as pessoas, elas olham, né? E elas não param aqui na frente de casa. Então, isso daí, de certa forma, deixa a gente bem mais tranquilo. Então, quer dizer que são energias negativas e eles que se resolvam pra lá. É o melhor. A gente tem esse Exu Caveira como nosso guardião do nosso terreiro, guardião da nossa casa. A gente tem Mãe Maria Mulambo e Mãe Maria Farrapo trabalhando junto, trazendo as proteções pra cá. Né? E tipo assim, quando chega alguém e esse alguém pega o beco por conta disso, é sinal de que Exu e Pombogira eles estão afastando mesmo as energias negativas, né? Estão afastando mesmo a galera que quer trazer vibrações negativas, de certa forma, nos influenciar de forma negativa. E às vezes não é nem a questão de que a pessoa ela tem energia negativa. É o pensamento dela que ela já se formou, né? Porque eu até entendo, porque quando... eu não conhecia a Umbanda, quando eu ouvia falar sobre a Umbanda, eu ouvia disturpada mesmo, né? Demonizada e, enfim. Eu não conhecia a Umbanda, tipo assim, eu não aprendi, eu não fui apresentada para a verdadeira Umbanda, o que ela tem por trás das coisas que as pessoas falam de ruim. Porque tudo isso a gente tem que compreender, né? Esses irmãos que não conhecem. E eu lembro de uma fala de uma da tua filha, né? A Joana,
que teve uma confusão nas redes sociais de uma senhora que estava falando alguma coisa da religião. O famoso bate-boca na rede social. Para defender a Umbanda, e ela falou uma coisa bem legal, que a gente, em vez de a gente retrucar da maneira que a senhora evangélica veio com tudo, a gente falar da maneira que a gente ensinando, sabe, aos poucos, da maneira mais fácil, se for preciso desenhado. Na verdade, ser Umbanda, né? Sim, da maneira que a Umbanda ensina a gente, né? Paciência, amor, caridade e paciência, porque precisa ter muita paciência, coisas que eu não tenho. Mas enfim, tô aprendendo. Uma filha de Xangô sem paciência, querendo paciência, tá. Por isso, a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação, porque a gente já foi também um apontador de dedos, né? Então a gente precisa ter essa paciência, precisa ter esse pensamento, assim, não, cara, do jeito que ele aprendeu, é por isso que ele faz isso. Foi da maneira que ele aprendeu. Como a gente estava falando, conversando hoje lá na escola, né? É muito importante, independente de religião, independente de qualquer coisa, a gente manifestar o respeito, né? Respeitar a opinião do próximo, respeitar a doutrina, enfim, respeitar. A palavra de tudo é respeito, né? Então, assim, infelizmente a gente cresceu numa cultura onde foi introduzido pra gente que qualquer religiosidade de matriz africana é coisa negativa, né? Coisa do demônio, é coisa do diabo e tarará, tarará. Claro, isso tem um contexto histórico, né? E que aconteceu lá no período da escravidão, né? Os povos pretos, enfim, que infelizmente vem até os dias de hoje, mas o que deixa a gente muito feliz é que muitas coisas estão caindo, né? A gente consegue ver hoje que a Umbanda, o Candomblé, o Tambor de Mina, estão tendo mais visibilidade. Sim, né? As pessoas querem conhecer, estão tendo mais entender. Vozes, né? Eu fiquei tão feliz de ver a Marcha para Exu. Isso daí foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. Então, é uma maneira também de a gente mostrar nossa religião. Pra que tem vergonha da nossa religião, né? Infelizmente, né, por conta de tudo isso, né, por conta do preconceito, por conta das pessoas não quererem entender, não respeitar. Não querer acreditar, não né? Não querer acreditar. Existe muito umbandista, né, que tem medo de falar, bater no peito. Não, eu sou umbanda, não, eu sou do candomblé, eu sou de comunidade de terreiro. Né? E tipo assim, a gente não pode mais ter essa vergonha, a gente não pode mais se esconder, né? Eu vejo umbandista, eu vejo candomblecista que é de terreiro, gente que é de comunidade de terreiro, mas quando alguém pergunta se denomina católico ou se denomina de uma outra religiosidade, que eu mais espírita. ouço. Não, gente, bora bater no peito. Se você é comunidade de terreiro, bora ser comunidade de terreiro, bora bater no peito e dizer eu sou comunidade de terreiro. Né? Eu sou da vibração do toque do atabaque, né? Eu sou ali do brado do caboclo, né? Eu sou do bailar ali do povo de Légua e não ter vergonha, porque a gente está vivendo num mundo em que a gente não pode mais esconder e a gente não pode deixar com que as pessoas fiquem com essa visão equivocada do que é a nossa religiosidade. A gente precisa falar, a gente precisa levar conhecimento. E claro, uma coisa muito importante é a gente precisa correr atrás de conhecer também, né? Porque tem muita gente que faz parte do terreiro de Umbanda e não sabe absolutamente nada, né? E a galera de fora pergunta não e aí sabe. Não sabe. E a gente precisa entender, a gente precisa saber, justamente pra gente saber dar um auxílio, pra gente saber falar, saber dizer o que é um orixá, saber falar o que é uma entidade. A maneira que tem que se vestir pra ir pra um terreiro. Isso é fundamental, né? É aquela questão, né? A galera pensa que um terreiro, né, que bate justamente com a visão que o mundo tem a respeito da nossa Umbanda, né? Que é um local de DVD. É como se fosse um bar. Sim. Né? Que a pessoa vai pra beber, pra fumar, existe, pra dançar. Sim, como a gente tá dizendo. Existe casas que fazem isso, mas é questão da casa. E toda casa é importante a gente lembrar que quando você vai conhecer um terreiro, é importante você entrar em contato com algum filho da casa, com algum sacerdote da casa, para você saber da maneira como você tem que chegar até lá e da maneira como funciona o trabalho. Isso daí é o básico de tudo, sabe? É o básico.
fundamental de tudo. Sim. Né? Entender a ritualística do ambiente Sim, onde se exatamente. vai. Né? E aí existe aquela questão, né? Quando a gente vem falar sobre isso, existe aquela situação de eu estar me sentindo bem em determinado local. Né? Porque assim, se a gente é uma pessoa de bem e a gente chega num lugar em que está acontecendo situações que fogem da nossa concepção de amor e caridade, a gente não vai se sentir bem lá, né? Uhum. E aí, se a gente é uma pessoa de má índole e tiver acontecendo alguma situação, uma ritualística ali que vá para esse lado, né, da vibração negativa, aí a pessoa vai, claro, ela vai se sentir bem lá. Exatamente. Né? Nesse ambiente de... Enfim, Então, tudo é uma questão de como a gente vai estar inserido e de quem a gente é também. é que você vai, né? Você precisa ir aberto, Exatamente. né? A sentir, a não duvidar. Porque tem gente que é assim, gente. Falando assim. Porque tem gente que chega no terreiro, ele já vai duvidando dos guias. Ah, quero ver se esse guia vai falar o que eu faço. É pior que tem, mano, olha. Né? E fica duvidando todo o tempo. E não se abre pra aprender. E não se abre pra sentir de fato, né? Tem gente que chega assim no terreiro, não, eu vou chegar de frente com o guia e não vou falar nadinha, eu quero que ele debulhe ali a minha vida todinha. E o guia sabendo disso... Que necessidade o guia tem isso? Ele precisa provar o quê pra quem? Em nenhum momento ele vai fazer isso. Em nenhum momento ele vai dizer assim, olha, fulano, tu assim, assim, assado. Ele simplesmente vai deixar com que você fale. Ele sabe, mas ele quer ouvir da sua voz. O que tá acontecendo, o que você quer, o que você veio à procura de quê dentro de um terreiro. Porque é o principal, né? Ver se a gente tem humildade de chegar ali pra ele, falar das nossas dores, de pedir um conselho, de pedir uma cura... Né, de pedir para ser auxiliado, porque querendo ou não, quando a gente faz isso, a gente está sendo humilde, no sentido de dizer que a gente está sofrendo, que a gente quer ajuda, né, que a gente quer um apoio, que a gente quer, sei lá, uma mensagem amiga. E claro, os guias, mano, eles são seres de luz que vêm assim para nos dar uma orientação, a orientação. Exatamente, sem julgamentos, sem apontamento de dedo. E você pode ser o que for, você pode ser azul, amarelo, vermelho, preto, não tem distinção de nada, de religião. Você pode você pode ser evangélico, você pode... Enfim, gente, nenhum guia vai dizer assim, eu não te quero aqui porque tu é de outra religião. Nunca, nunca. Jamais. Onde isso acontecer não é Umbanda. Primeiramente, não tem amor e caridade. Quando a gente fala das visões, né, as pessoas têm uma visão muito assim de que a nossa religião é uma religião que é voltada para a questão de ganhar dinheiro, Sim. né? Que é voltada para luxúria. Claro, tem uns terreiros aí, né? Mas isso vai muito da pessoa e Sim. não da entidade. A entidade, ela não precisa de luxo, né? Ela não precisa de bens materiais, ela não precisa do bom e do melhor. Claro, se a gente médio puder dar um presente para ela, que seja bom, que seja de boa qualidade, Jamais será negado. Claro, ela vai, né, receber, e a gente também depende tudo de como a gente vai estar entregando aquilo para ela, né? Mas assim, a gente tirar o que a gente não tem, vender as coisas, as únicas coisas que a gente tem pra estar dando luxo, isso não existe, gente. Isso foge da humildade, né? E isso é uma visão que a galera tem a respeito da nossa religião. E, né? tem As outra, coisas não e são também assim. tem outra curiosidade das pessoas. Quando entram no terreiro, eles pensam assim, quando eu sair do terreiro, agora vai dar tudo errado. Todo mundo fala isso. É uma visão que todo o mundo inteiro tem da Umbanda nesse respeito. Mas se eu entrar num terreiro, quando eu sair, mano, tudo vai acontecer comigo. Eu vou perder emprego, enfim. Até quando a pessoa vai entrar também no terreiro, muita gente tem essa mentalidade. Agora eu vou ser rico. Agora tudo vai dar certo, eu não vou adoecer mais, eu não vou ter problema mais. E enfim. As pessoas têm aquela visão de que vai entrar no terreiro e aí, tipo assim, não vai adoecer mais. Não vai ter problema vai ficar nenhum. rico, né? Vai, sei lá, ter todo mundo aos seus pés. Sim. E as coisas não são assim, não, gente. Se a gente não lutar e correr atrás para conseguir as nossas coisas, né? Porque os gays, eles auxiliam a gente ali, eles dão conselhos, eles dão um direcionamento pra gente aprender e ir atrás das nossas coisas. Se a gente não se dispuser a arregaçar a manga e lutar pelos nossos objetivos, a coisa não vai conseguir. A gente não e vai aí, conseguir. pegando o gancho que tu falou, né? A galera tem muito aquela questão, se eu fizer alguma coisa errada, o guia vai me bater. Vai me dar cajadada. A gente brinca assim, no modo, mas nada a ver com ele. Vai pegar o cajado dele e vai tanta... Talha na cadeira da pessoa, toma.
A gente estava até comentando hoje sobre a maneira quando o vovô João de Minas, ele aconselha, ele vai, digamos assim, puxar a orelha, né? Da maneira que ele usa, como tu falaste, né? Que ele põe a gente para pensar. Né? E te ensina a refletir a maneira que tu tá seguindo, se é isso que tu queres. E enfim, é muito bom, gente, quando a gente se senta na frente de um preto velho. E quando você vai aberto mesmo a se entregar naquele momento, porque é um momento único. Eu falo isso por experiência própria. Eu, quando entrei no terreiro, foi não acreditando em nada, foi completamente fechada, mas ao decorrer dos trabalhos, ao decorrer das cantigas e tudo mais, eu me senti totalmente aberta. E sim, aquilo lá eu fui me apaixonando. Enfim, tem outros detalhes ainda, né? Quando você chega num terreiro de Umbanda, que você se sente de verdade bem, cara, você se apaixona de um jeito que, nossa, enfim, é amor à primeira pisada num solo sagrado. Só se entrega de fato, né? Gamona. Mas não quer dizer que é uma regra que tu precisa ir pro terreiro e precisa estar aberta. Não, você vai no seu tempo, tudo tem um tempo, né? Tudo é no seu tempo. O fato de você ir, mas eu não gosto. E tu é prova viva disso, né? Viva disso, né? Sim. Exato. Quando, por exemplo, um preto velho, há momentos em que ele fala assim, né, durante o trabalho: meu filho, se você fizer algo errado, eu vou te dar uma cajadada. Mas não é no sentido de que, tipo assim, a gente vai apanhar, não é no sentido de que a gente vai cair, não é no sentido de que ele vai derrubar a gente, mas é no sentido de que, sabe, ele vai dar aquela puxada de orelha carinhosa? Sim. No sentido de poxa, meu filho, eu te avisei, podia ser diferente, né? As coisas podiam ser de uma outra forma. A cajadada que ele fala, de certa forma, é uma forma de chamar a nossa atenção para algo que a gente possivelmente possa estar fazendo errado, possivelmente possa estar levando a gente para um caminho que possa nos prejudicar, para um caminho que possa, sabe, fazer com que a gente caia, se machuque. Exatamente, cair, se machucar. E eles justamente querem evitar isso, né? Nossas quedas. Exatamente. Então assim, E quando a gente vem falar de visão de Umbanda, todos nós, antes de entrar dentro de um terreiro, a gente tem uma visão, né? Tem aquela positiva pessoa, ou negativa, mas tem. Tem aquela pessoa que ela tem uma visão positiva pelo fato de eu conhecer em algum momento, ou já ter o contato, né, e conhecer. E tem aquela pessoa que vai com uma visão errada, né, justamente por não conhecer. E tem aquela pessoa que já vai por curiosidade, né? Aquela pessoa que vai para saber como é. Mas todas são bem-vindas, todas. Mas, por exemplo, a Thay, ela teve a visão dela a respeito da Umbanda, né? Que ela até tinha um certo medo, né? Eu lembro que teve uma vez que tu me falou, quando tu viu seu manezinho baixado, a vontade de tu me pegar e sair correndo, né? Pegar pelo braço e ir embora. Né? Então isso é uma visão que tu tinha, né? Tipo, eu tinha minha visão também. Na verdade, quando as pessoas falavam de Umbanda, falavam de Candomblé, e eu escutava isso muito no período de Cosme e Damião, né? Que a galera saía nas ruas, né? Eu era lá do Pará, Ananindeua, né? A gente saía na rua com sacolão, mano, da Yamada. No tempo da Yamada, olha. E aí a gente saía, mano, e andando, ixi, molequinho, e era um galerão. E assim, às vezes a gente ia nos terreiros, né, pegar bombom, pegar bolo e tal. Era de certa forma, criança, né, eu era católico nesse período, ainda era coroinha, olha. Você ouvia a galera falando, não sei o que, bora ali no terreiro de Macumba pegar bombom e tal. Né? E até hoje eu não sei nem se era um terreiro de Umbanda, se era de Candomblé, eu não sei nem dizer qual era o segmento ali da religião, né? Mas assim, a galera falava muito assim, ou então a galera falava, eu não vou pegar porque é de macumba, não vou pegar porque tá macumbado, né? Se quando crescer vai virar isso, aquilo. Naquele tempo, eu só queria saber de encher minha sacola de bombom e comer bolo e refrigerante. Ixi, não dava em nada. E aí, sabe, eu nunca fiquei assim com aquela visão assim errada. Eu nunca peguei aquilo que a galera falava pra mim, embora eu não conhecesse, sabe? Na verdade, eu nunca dei atenção, assim, à religiosidade, à comunidade do terreiro, né? E aí, com o passar do tempo, que crescendo e tal, e vendo meu pai, vendo minha tia,
frequentar um terreiro por conta de um trabalho acadêmico que ela estava fazendo. E aí eu fui tendo curiosidade, fui participando, fui vendo como era. E aquilo foi me instigando a estudar, a procurar saber, entender o processo mediúnico, entender as coisas. Aí a minha visão, ela foi sabe, se abrindo para entender de fato. Né? Então, tipo assim, antes eu não tinha ligação nenhuma, eu só fui ter ligação depois de adolescente. E a partir daquele momento a minha visão foi se abrindo para o que era de religiosidade, comunidade de terreiro. Né? Então, assim, eu fui tendo uma visão mais aberta. E, claro, hoje em dia a gente ainda vai buscando conhecer, buscando entender. Tem muita religiosidade de matriz africana que a gente não conhece. Sim. E existem muitos terreiros que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu falar. E, assim, se houver oportunidade de eu buscar conhecer no sentido de leitura, no sentido de documentários, eu vou buscar porque eu quero entender. Justamente para mim não cair naquela questão de julgar, né? Que geralmente a galera julga muito sem conhecer. E eu não quero fazer isso. E isso independente de religião, né? Não vou estar julgando sem conhecer. Né? A gente no TikTok da vida, a gente vê muitas coisas, mano. Sim. Muitas coisas. E assim, tem muitas coisas que eu vejo o pessoal metendo pau. Por exemplo, na Marcha pra Exu. Né? O pessoal, uma galera metendo pau na Marcha pra Exu, né? E assim, gente, se a outra religiosidade, né, os evangélicos, tem a Marcha pra Jesus e a gente não vê tantos comentários negativos, por que não existe o mesmo respeito por uma religiosidade de matriz africana? Porque a pessoa não pega ali, não, vou manifestar a minha fé dentro da minha religiosidade, ou então não quero saber da religiosidade do próximo. Eu não vou estar apontando o dedo, eu não vou estar criticando, eu vou vivenciar a minha religiosidade. E o mesmo a gente. Até caiu o microfone. E o mesmo a gente, né? A gente vivenciar a nossa religião. Sem estar criticando, sem estar... Né? Se ele está lá na igreja evangélica, deixa ele cultuar Deus na igreja evangélica. Se ele está na igreja católica, deixa ele cultuar na igreja católica. Eu estou cultuando Deus na minha igreja, no meu terreiro. Então, assim... Tem uma passagem bíblica que eu não sou muito boa, mas é mais ou menos assim. Onde 2 ou 3, né, estão reunidos, lá eu estarei, né? E eu acho muito bonita essa passagem por esse motivo, né? Que não importa a religião. E as pessoas, elas entendem da maneira que elas quiserem. Quando elas pegam para ler a Bíblia, elas interpretam da maneira delas. Só que eu achei bonita essa passagem. Eu fiquei com ela e, inclusive, quando vem alguém falar besteira da minha religião, eu uso logo essa passagem. Porque me ajuda muito para eu não estourar e não acontecer outras coisas. Aconteceu outras coisas que eu falo, assim, de eu me irritar, de eu me estressar, de eu pegar o microfone e jogar na cabeça da pessoa, enfim. Se não acontecer isso, é só isso que eu passo, sabe? Sim, eu conheço a tua história, né? Tu já vivenciou muita coisa relacionada a... Não é nem relacionada a Umbanda, né? Mas situações assim que as pessoas associam a Umbanda. Então tu tira uma visão nesse período. Bom, eu não... Tipo, na minha família sempre tinha uns e outros que se transformavam, né? Me falo logo assim, que era na época. Só que quando eu vi aquilo, eu me lembro quando eu tinha 12, 8 anos, que eu tinha um tio que recebia algumas entidades, né? E eu lembro que... Como desde criança eu tinha evidência, e eu lembro que eu vi não o meu tio incorporado, mas sim um guia que estava nele. E eu fiquei tão maravilhada, por mais que falava de maneiras diferentes e tudo mais. Eu lembro que nessa época aí dos 12 anos, eu fiquei maravilhada. Mas depois, vai passando do tempo e você vai seguindo a sua religião, que eu, na época, era católica. E engraçado que eu me mexia em tudo quanto era coisa na religião católica, porque eu precisava fugir desse chamado, né? E eu já fui cantora, eu já fui professora de catequese, mas enfim. Já passou por todas essas áreas. Sim, e quando eu escutava Umbanda, eu nunca procurei saber assim, será que a Umbanda é isso que as pessoas falam? Nunca. Eu sempre me deixei teleguiar pelas coisas que as pessoas falavam, né? Que a Umbanda tem demônio. Mas nesse período tu conhecia como Umbanda ou tu conhecia só como terreiro?
Ah, você quer de terreiro. Não ouvia Umbanda, eu ouvia mais, assim, macumbeiros, né? É o que eu ouvia muito. É isso. Ah, você quer macumba. E sem entender o que é macumba, sem entender nada, eu deixei isso entrar na minha cabeça. E eu nenhum momento eu senti força, sem dizer assim, não, hoje eu vou estudar o que eles falam, o que é macumba, o que tem a ver macumba com a religião. Mas é tipo assim, agora as pessoas têm mais essa oportunidade, as pessoas têm mais como ouvir, como ver, como conhecer. E não que eu seja muito velha, mas assim, era mais difícil, né? Era mais difícil. Hoje você tem a marcha pra Exu, hoje você tem apresentações na praça. E quando a gente vem falar de visão da Umbanda, né, do mundo, do Brasil, a gente, como já foi dito, né, são milhares e milhares. E cada região tem essa manifestação de dentro do terreiro de forma diferente, né? Aqui a gente tem uma manifestação, lá pro sul existe uma outra manifestação. Claro, a cultura no qual as pessoas estão envolvidas vai influenciar muito a visão que a pessoa vai ter dentro do terreiro. A forma com que a pessoa ela vai se introduzindo no meio social também vai depender muito da visão que ela vai ter de comunidade de terreiro, né? A forma intelectual do individual da pessoa também vai depender, porque, por exemplo, claro, o meu pai ele se abriu a essa religiosidade, mas de certa forma minha mãe no início ela era um pouco fechada, né? Mas eu me abri também a entender, a buscar compreender o que era essa religião, e por me abrir eu consegui me conectar, eu consegui buscar estudar mais, querer conhecer mais e mais e mais. Então isso foi me introduzindo dentro dessa religiosidade, no sentido do qual eu comecei a me sentir bem. Deixou acontecer naturalmente, né? Sim, foi deixando acontecer naturalmente, né? Fui buscando entender, fui buscando compreender, e isso foi, mano, divino na minha caminhada. Assim, a Umbanda pra mim hoje em dia é minha vida. Claro que a religião ela não salva a gente. Quem salva a gente são as nossas atitudes, a nossa evolução espiritual, né? Como a gente se entrega a colocar em prática tudo que a gente aprende dentro da religião. A religião ela é só um ambiente para nos ir nos moldando, para ir nos dando direcionamento, mas a gente só é direcionado se a gente se permitir, né? Então assim, eu sou muito grato a essa religião, porque ela me moldou, ela me mudou, e ela me dá um direcionamento assim divino, né? Divino mesmo. Isso não quer dizer que tu seja santo, né? Isso não quer dizer que eu seja santo, né? Pelo amor de Deus, gente, a gente erra a todo instante, a gente é ser humano. Como o vovô diz pra gente, a gente tá aqui que é pra gente errar. Exatamente. E a gente não tem pena de errar, a gente erra mesmo. A cair, a levantar, aprender com as quedas, aprender com o erro, pra não repeti-los, né? Mas a gente é humano, a gente erra, mas a gente vai lá e faz de novo. E a Umbanda, ela me ajudou muito na questão de me aceitar da maneira que eu sou, sabe? Tipo, eu antes fazia um monte de trança no meu cabelo, e eu já pensava em alisar e tudo mais, e a Umbanda ela me fez eu me amar, sabe? E foi muito importante esse encontro. Eu ainda tô tendo esse privilégio, né, de me amar. Só que, gente, nossa, eu não sei nem o que dizer pra vocês, porque foi muito, muito, muito importante isso pra mim. Que, tipo, eu encontrei as minhas raízes aqui na Umbanda, sabe? Eu me amei na Umbanda, eu amei meu cabelo na Umbanda, a minha cor é um orgulho maravilhosamente... Sou bem com a minha cor, porque antes, né, eu não era bem. Eu ficava pensando, meu Deus, porque as pessoas falavam tanto que os pretos era isso, que os pretos era aquilo, que preto macumbeiros, já falava assim. Que isso ficou na minha cabeça e isso quase me adoeceu. E eu encontrei a Umbanda na hora certa, da maneira certa, no momento certo. Gente, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Que pena. Os episódios vão ficar salvos, tanto no YouTube quanto aqui na página. Galera, dão aquela força, compartilhem, comentem, né? Bora disseminar a nossa amada Umbanda. Bora fazer com que a nossa Umbanda chegue para pessoas como o cara lá, que eu esqueci o nome dele. Isso aqui é Douglas. Nossa religião chegue para essas pessoas. Vamos mostrar para essas pessoas que a gente é sim amor e caridade, né? Que a gente é sim abençoado por Zambis, né? Se a gente está presente dentro de um terreiro é porque Zambi permitiu, é porque nossos amados orixás permitiu. Então... E é importante ele estar, né, na live. Claro, é muito importante, e o comentário dele é bem importante também, porque a gente da agora acabou de falar que
a gente vai ter que ensinar essas pessoas. É verdade. Né? É verdade. Foi bem legal. Obrigada pelo teste. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Boa noite. Boa Até noite. o próximo Macumba Cast. Estamos finalizando Macumba Cast.